Olá, queridox! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo. Sim, para mais uma live de sucessos, uma entrevista maravilhosa, Maravigold. E hoje ela que não se formou no balete comigo. Uma sequência, né, de formandas. Não, mas ela não se formou comigo, até porque ela é muito mais nova, ela foi minha aluna. Meu Deus. Mas tudo bem, eu tô ótima. Nem tô com pé de galinha. Tô ótima, maravilhosa, maravilhosa. Mas ela também é bailarina e ela também vai falar pra gente. Aliás, eu tô percebendo que é um mundo muito curioso, que as meninas se formam bailarinas, trabalham também como bailarinas, mas procuram outras coisas nada a ver. Porque ela, por exemplo, é uma engenheira. Vocês imaginam? Ela trabalha na obra. Pedreira, será? Bom, a gente vai descobrir tudo que ela faz, como ela chegou lá e como ela tá com esses dois polos, né, gente? Balé, a obra. Ai, que maravilhoso, maravilhoso! Então, eu vou chamar ela, Larissa, querida. Ai, meu Deus. Olá, oi, querida. tudo bem? Tudo bem Tudo com bem? você? Eu tô bem, e você? Ai, eu tô ótima. E você? Tá de verde esperança? Você viu? Gosto, adoro essa cor. Tá lindo. E aí, me conta da sua... Você é super novinha, né? Quantos anos você tem, Lari? 24. Ai, um bebê, uma criança. Todo mundo achou que eu era velha. Não sou velha, não. Ela que é muito nova, é um bebê. Somos É todos verdade. jovens. Também acho. O importante é a nossa mentalidade. Eu acho também. Eu concordo plenamente. E você primeiro foi para o balé, depois você foi para a engenharia. Me conta tudo. Quando você era uma criança, apenas uma Larizinha, bebezinha, você já imaginava que você iria ser uma engenheira e uma bailarina, professora de balé? Você imaginava tudo isso na sua vida? Ou não? Você tinha outros planos? Queria ser modelo manequim? Não, na verdade, assim, o balé eu comecei muito cedo, eu entrei no balé com 4 anos, então foi desde pequenininha, é uma coisa que vai evoluindo, é uma coisa que eu sempre amei, é uma paixão gigantesca, mas para mim eu sempre soube que eu não seguiria uma carreira profissional daquilo no sentido de ser uma bailarina profissional. Sempre De gostei. ir numa companhia, você fala, Isso, né? de De trabalhar numa viajar. companhia. Isso, exatamente. Até porque, assim, desde o começo eu nunca tive biotipo de bailarina, eu nunca tive todas essas mil características de uma companhia. Então, eu sempre fui muito consciente de que eu estava ali porque eu amo o que eu faço, porque eu sempre amei dançar e porque eu adoro ensinar. Então, eu sempre dei aula, amo criança, então eu sempre peguei turmas infantis. Também dei aula para crianças especiais, 2 anos, que são crianças. Então, eu sempre trabalhei nesse ramo porque eu gosto muito. Eu acho incrível a inocência que elas têm, a alegria que elas têm, a leveza que elas têm, e é algo que acaba equilibrando. Depois que eu entrei na faculdade, que eu entrei nessa profissão, é uma coisa bem agitada, bem estressante. Então, são dois polos muito opostos. Eu tô naquela correria, aquela loucura, cobrança, e aí quando eu paro e falo, eu vou dar aula. E aí é tudo muito diferente, é só risada, as crianças são leves, são tranquilas, então é incrível. É até um momento de paz, assim, que eu relaxo e eu esqueço todos os problemas, eu adoro. E a engenharia... E você foi, antes da gente ir para a engenharia, você foi para o balé, porque realmente é o que você falou. As meninas vão muito nova, né, para o balé clássico, geralmente. No Sim. seu caso, foi uma vontade sua ou foi uma mãe que falou, não, eu vou pôr porque é uma atividade bem legal e você acabou gostando e incorporando na sua vida? Como foi? Na verdade, a minha mãe é um pouco oposta de todas as mães de meninas, eu acho.
ela me colocou para fazer balé e ginástica artística, que na época era ginástica olímpica. E aí chegou um momento que eu tive que decidir, porque os horários iam coincidir. E a minha mãe queria muito que eu largasse o balé e fosse para ginástica, porque ela falava que eu era gordinha, que eu não dava pro balé, e que ela gostava mais da ginástica. E eu falava, não, mas eu gosto mais do balé, eu quero ficar no balé. Foi a maior guerra, foi um ano assim de briga, e eu batia de frente e falava não. Ela até foi na reunião no municipal conversar com as minhas professoras, e aí no final eu consegui convencer ela de que eu queria o balé e não a ginástica. E aí eu deixei a ginástica e segui o balé. Eu tava do 3º pro 4º ano no municipal. Que é um momento crucial, né? Na verdade, que é quando você fala ou vai ou não vai, porque é quando a menina vai pôr a ponta, né? Exatamente, foi no meu ano de ponta. E aí eu consegui convencer a minha mãe e segui no balé. E aí me formei no balé. Ainda ela ficou um tempo meio relutando, depois ela se convenceu de que não ia ter jeito e que eu ia me formar. E aí agora ela fala que morre de saudade de ver assistir eu dançar, de ir nos espetáculos. Mas a minha mãe foi o oposto de todas as mães de menina. E aí você se formou super novinha no balé, como todas as meninas, que são 8 anos, né, de formação. Sim, eu me formei com 15 anos. Super novinha. E aí você se formou e você já começou a dar aula ou não? Já, eu me formei e eu já comecei a dar aula, já dava na turma de especiais. Foi um trabalho voluntário, eu não recebia para isso, mas eu amei, foi uma das decisões mais difíceis quando eu tive que deixar. E comecei a dar aula em escola de educação infantil também. Então eu comecei com 15, e aí parei aí um meio tempo no período de vestibular, de faculdade, e aí voltei depois. Mas eu, desde que eu me formei, eu já comecei a dar aula. Na hora do vestibular, você falou, vou ser engenheira. Da onde veio essa vontade louca? Na verdade, é um pouco louca. Na verdade, eu sempre gostei muito de construção no geral. Desde pequena eu olhava aquelas pontes imensas e eu falava, gente, que coisa incrível, eu queria muito fazer isso um dia. E eu acho, assim, deslumbrante, eu acho incrível. E aí, na verdade, a única dúvida que eu tive na época de decidir o que eu faria é se eu faria engenharia civil ou se eu faria arquitetura. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre as duas áreas. E aí eu descobri que eu era muito mais a cara da engenharia do que da arquitetura. Porque eu não tenho tanto esse lado... Eu tô aprendendo muito sobre isso, porque vocês sabem que eu não sei muitas... Quer dizer, eu sei, eu sou muito inteligente, eu sei sobre tudo nessa vida. Mas é sempre há tempo de aprender um pouco mais, né? E eu tô aprendendo muito sobre essas duas profissões, porque aí eu cheguei à conclusão de que o arquiteto é aquele bem malucão que tem umas ideias doidas de fazer um prédio redondo ou um prédio todo zigue-zague. E o engenheiro é quem fala, ai, droga, lá vou eu colocar as ideias do maluco na prática. E aí é quem faz os cálculos para fazer tudo certinho e não dá problema, né? É isso mesmo? É isso mesmo. E aí, pesquisando muito, foi o que eu descobri, que o arquiteto é uma parte mais criativa, ele cuida mais da parte estética, da decoração, dessas coisas mais... Tem um feeling diferente de um engenheiro. Claro que os dois sempre trabalham juntos, mas assim, o arquiteto é muito mais artístico, geralmente eles fazem aqueles desenhos incríveis, aquelas paisagens maravilhosas, e eu não tenho dom para isso, eu sou péssima em desenho, nunca tive muito essa criatividade, e aí eu parei e pensei, eu falei, não, a arquitetura não vai dar. E aí que eu decidi que eu teria que seguir a engenharia civil. E aí eu sempre prestei vestibular para engenharia. Nunca tive nenhuma segunda opção de falar, se não dá certo, eu vou fazer tal coisa. Tanto que eu tive na minha cabeça de que aquilo tinha que dar certo, porque se não desse, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha uma outra opção de falar, posso tentar outra coisa. Sempre foi muito certo. Nossa, muito determinada, né? Ou é isso, e pronto, acabou. Essa é a minha vida, eu que mando. Sim, e aí eu tive que correr muito atrás, pesquisar muito para ver o que eu ia fazer e eu consegui fazer engenharia, porque não tinha o que fazer além disso. E é muito difícil, né? São quantos anos de estudo? São 5 anos. De 5 a 6, depende. Tem algumas faculdades que o período noturno levam 6 anos, mas o meu curso é de 5.
E é muito difícil, não é? Fala a verdade. Acho que os primeiros anos são os mais sofridos, assim, porque é uma coisa muito generalizada, é muito cálculo puro, e aí você percebe que você talvez não tenha aprendido a estudar durante a vida como deveria, e aí você se sente meio perdido, e aí você não tem muita matéria específica da construção em si. E aí você para e pensa e fala, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Então é um começo, assim, complicado, porque você fala, meu Deus, parece que eu não sei. Parece que eu não sei nada. É até uma coisa que tem muito meme que falam, ai, eu era bom em matemática, então eu vou fazer engenharia. E você entra na faculdade, você vê que não tem nada a ver, e você fala, meu Deus do céu, e agora? Então eu é sou bem péssimo. E me fala uma coisa, porque engenharia sempre foi um curso onde tem mais homens do que mulheres. Isso procede? Sim. Olha, acho que hoje na turma deu uma equilibrada, assim. Mas, por exemplo, quando eu cheguei na obra, eu era a única mulher. Na primeira obra que eu estava. Então, eu acho que hoje, por exemplo, na sala de aula, até é um pouco mais equilibrado. Tem realmente mais homens do que mulheres, mas agora tem muita mulher que está entrando, que está conquistando. Então, eu acho que essa questão de preconceito está melhorando. Quando eu entrei na primeira obra que eu trabalhei, que foi o meu primeiro estágio, tinha em média umas 200 pessoas por dia e eu era a única mulher. Eu cheguei na obra e não tinha nem banheiro feminino. Não tinha nada. Era 100% homem. E aí, no começo, é meio estranho. Você anda assim na obra, parece que você é um ET, sabe? Todo mundo te olha. Eu pensei, meu Deus do céu. Mas, assim, era uma coisa que eu sabia muito que eu queria e, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz de estar ali. Mas, assim, é um lugar que você tem que saber muito lidar com as pessoas e com a situação. Então, você tem que tentar ser um pouco amiga, mas também por limite. Então, assim, tem que ter um pouco de jogo de cintura para conviver. Eu penso assim, você, na obra em si, em quem põe a mão na massa, os pedreiros, os pedreiros, né? Tem várias pessoas de várias tem várias profissões que atuam na construção, é isso. Mas a maioria são homens. E você, enquanto engenheira, você que projetou, então é você que sabe das coisas. Então você que tem que mandar, ó, é isso aqui que vai fazer, aqui, ou não. Na verdade, assim, geralmente, pelo menos onde eu sigo, o engenheiro tem várias áreas, a engenharia tem diversas áreas. Mas tem o projetista, que é uma pessoa que geralmente, alguns casos sim, mas, por exemplo, em construtoras isso é mais comum. Ele não frequenta a obra em si. Então, ele faz todo o projeto, faz todo o cálculo estrutural e envia para a gente. Quem está na obra pega o projeto pronto e toca a obra. Então, a gente já tem um projeto, mas sim, é sempre a gente que confere os projetos, que tira dúvida e que orienta, não só na parte estrutural, mas na parte de acabamento, a parte de personalização, tudo é a gente que controla dentro da obra. E assim... foi uma menina, assim, né? Porque você, para mim, você é uma menina nova, toda delicada, bailarina, chegando no petiné, no plié, para mandar nas homaradas. Eles obedeciam ou eles faziam... Sim, não, eu nunca tive muito problema. Eu acho que eu tive um funcionário que foi um pouco mais difícil dele escutar, porque ele já era um pouco mais de idade. Então, assim, acho que na época de que ele começou a iniciar, não existia mulher dentro da obra. Então, ele foi o único que eu tive, assim, esse meio que preconceito, assim, que eu percebia que eu falava, que eu orientava e ele ignorava completamente. E aí, até tive uma conversa com o dono da empresa, porque a gente trabalhava com empresas terceirizadas, e ele falou, realmente, ele é uma pessoa muito complicada, até eu, que teoricamente sou o chefe dele, tenho um problema para lidar. E aí, no final, acabaram transferindo ele, eu não sei se ele foi para outra obra, se ele saiu, não sei o que aconteceu. Mas e aí acabaram mudando ele de lugar. E aí eu nunca tive mais problema assim com ninguém. Eles me respeitavam muito, inclusive alguns me ensinaram muito. Assim, de eu chamar e falar, aconteceu tal coisa, eu preciso resolver, eu acho que é isso, isso, isso. O que você acha? Ele falou, eu acho que não, eu acho que pode ser outra coisa. Então, eu aprendi muito. Logo que você chega, é complicado, fica todo mundo assim, meio pé atrás, até sentir como é a sua personalidade.
Mas como eu nunca fui uma pessoa de resolver as coisas na briga, sempre fui muito tranquila, sempre fiz tudo na conversa, eu nunca tive problema. Então eles me tratavam super bem, me ensinavam muito, e aí foi levando tudo numa boa. Mas você ficava muito nervosa, assim, nas primeiras vezes? Ai, eu tenho que ir na obra. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, eu... Na verdade, eu não ficava nervosa de ter que ir ou de estar lá. O que dá um pouco de desespero no começo é porque a teoria é muito diferente da prática. Então, você percebe que você entra na obra e parece que você nunca estudou engenharia. E aí você fala, meu Deus, e agora por onde eu começo? Eu não sei Então, nada. essa parte é muito desesperador, porque a faculdade é algo muito teórico, óbvio, você tem as matérias práticas, mas a maior parte da teoria acaba sendo mais para quem vai seguir o ramo de projeto, para quem vai ser calculista, para quem vai ser projetista, e não para quem está ali pondo a mão na massa. Você não aprende na faculdade como que você tem que lidar com o peão e como é que você tem que falar com ele. Então, isso é muito difícil. E aí, nem a fazer conferências e fazer testes para ver se uma coisa funciona ou se está do jeito que tem que estar. Então, essa parte foi difícil, mas eu tive, graças a Deus, um encarregado de obra, meu mestre também era incrível. Então, no começo, eles me auxiliaram muito, de me levar e falar, ó, aqui a gente faz assim, assim, assim. E aí eu fui aprendendo aos poucos até eu ter confiança e conseguir seguir sozinha. E Mas você trabalha mais em projeto de casa, prédio, de, sei lá, nem sei mais o que pode ser. Então, na verdade, eu mudei de construtora faz um mês e pouquinho, então eu já estou fazendo uma coisa completamente diferente. Mas eu trabalhei Então, em você obra. fazia uma coisa que já não é mais. Mas o que eu pretendo voltar em breve. Eu gosto mesmo de trabalhar na obra em si. Então, eu fiz uma obra de residencial, era uma obra relativamente grande, de 3 torres, e uma área comum bem extensa e 3 subsolos. Era uma área comercial e eu Nossa, era deve responsável. ser incrível, né? Você vê no Muito legal. papel e depois vê pronto, ou Sim. vê construindo, fazendo. Gente, deve ser muito legal. É muito incrível. E eu era responsável por uma das torres. Era uma torre de 16 pavimentos, tinha bastante coisa, aprendi muito. E aí, assim, Não eu te não deu peguei. medo de fazer um cálculo errado? Ai, meu Deus, se eu fizer um cálculo Então, é que errado. a gente não chegou a calcular, a gente recebe pronto e a gente só vai conferindo as coisas. Então, essa parte facilitou. E eu também não entrei na obra do zero. Eu peguei ela no finalzinho da estrutura e vi toda a parte de acabamento até a entrega para o cliente. Então, é bem legal, porque assim, você vê várias etapas, você aprende várias coisas e aí no final você entrega Tem vários casos, mas no caso de quem vai morar, às vezes é o sonho da vida da pessoa, é o primeiro apartamento, são famílias começando, casais novos, isso é muito legal. É uma coisa gratificante, assim, você entrega e fala, caramba, eu estou entregando na mão de uma pessoa a casa dela. Isso é muito bom. Ai, que emoção. E agora? Agora você vai trabalhar com o quê? Agora eu estou numa parte de pós-obra, que chama, que é mais conhecido como assistência técnica. Então, o que eu faço? É uma parte posterior. Depois que a gente entrega a obra, quando você compra um imóvel, você tem um prazo de garantia. Que é, assim, juntando todos os sistemas, você tem 5 anos de garantia. E aí, quando você tem algum problema... Tem a garantia, que é importantíssimo, inclusive. E aí, quando dá algum problema no seu imóvel dentro deste prazo, você aciona a construtora que fez o seu prédio, o seu apartamento, e fala, olha, eu estou com tal e tal problema. E aí vai um técnico responsável no seu apartamento, ver o que está acontecendo, ver se é um item de garantia ou não, e faz o reparo. E aí agora eu trabalho nessa parte. Então, eu faço essas visitas de assistência para entender o que está acontecendo, ver se é um problema, se não é, e aciono quem vai resolver e acompanho todo esse serviço. Então, agora é um outro lado. Agora eu consigo ver, às vezes, por exemplo, uma falha de conferência ou uma falha de execução que aconteceu durante a obra e que agora dá um problema para a pessoa. Então, como eu pretendo voltar para a obra depois, é algo que vai agregando bastante, porque eu vejo algumas coisas que não devem ser executadas de alguma maneira. Vai te dando repertório, né? Para depois, quando você voltar para a obra, você fala, ó, aqui, ó, vai dar chabu no futuro. Melhor não fazer. Exatamente. É exatamente isso.
Mas eu imagino que é meio brincar de Lego, né? Não é meio brincar de Lego? É tudo muito diferente. Cada lugar que você tá é de uma forma diferente. Tem coisas que acontecem que é muito fácil de você descobrir, que você olha e fala, não é isso. E tem coisas que você olha e você não faz a menor ideia, aí você tem que sair investigando de várias formas possíveis até você descobrir a real causa. Então é um pouco complicadinho. Ai, que divertido! E tem assim, você, como engenheira, você pode trabalhar por você, ou você tem que trabalhar vinculado a alguma construtora, alguma coisa assim, alguma empresa, sei lá o quê. Não, como engenheiro, você tem o seu CREA, então são critérios. Se você quiser abrir um escritório ou alguma empresa e trabalhar por conta, ou se você quiser trabalhar sozinho, também não tem problema nenhum. Assim como tem engenheiros que, de repente, trabalham em construtora e também fazem serviços por fora de uma forma particular. Você tendo o seu registro, você pode trabalhar da forma que você achar melhor. Nossa, é que para mim, assim, é um mundo totalmente diferente. Eu não faço ideia, assim, do que uma pessoa, né, a capacidade da pessoa de construir um prédio. E você sonha, assim, por exemplo, em construir a sua própria casa, ou sei lá, em fazer alguma coisa, assim, tem alguma coisa que você fala, nossa, Sim, eu queria fazer isso. não, acho que o que eu gostaria mesmo de fazer é construir a minha casa para fazer tudo exatamente do meu jeito. Para falar, não, eu quero assim, eu quero entrada assim, quero tudo desta forma. E acompanhar tudo para não ter nenhum problema. Ai, não é? Porque eu vejo, tem muita, principalmente mulher, quando você vai arrumar o carro, quando você vai arrumar alguma coisa em casa que você chama alguém, geralmente a pessoa quer passar a Tenta se perna, né? enrolar. Sim, Não é verdade? Mas sempre. você, como você entende? Nossa, ia ser tipo pegadinha, né? Sim, Ah, e até em é? coisas. E até em coisas pequenas, por exemplo, até em reforma. Há uns meses atrás a gente foi trocar o piso da minha casa e aí eu falei para minha mãe, não, eu quero que ele comece um dia que eu esteja em casa. Ai, E aí acho que ele queria morrer, né? Porque ele estava fazendo e eu estava assim, ó, do lado. Aí eu já falei, ó, porque aqui não sei o quê. Mas aí ele aceitou, acho que ele falou, não vou ter como esconder. Aí já tinha uma hora que ele já estava tranquilo, ele me chamava e falava, ai, vem ver aqui um negócio, vê o que você acha. vê se essa parede aqui, ó, tá boa, tá bem lisinha. Mas é Mas bem isso. você Eu acho que homem tem muito essa situação, porque acho que principalmente o pessoal mais antigo, eles não conseguem entender, por exemplo, às vezes que uma mulher pode ter o mesmo conhecimento que um homem ou até maior. Então, quando eles veem você andando, ele fica, tipo assim, prestando atenção em tudo que você tá falando para ver se você não vai cometer nenhuma gafe, sabe? E aí depende, tem as duas relações. Tem um que acha meio absurdo de você estar ali, e tem um que faz uma cara de caramba, que incrível, ela é uma mulher e tá aqui e ela sabe o que ela tá falando. Então Ai, é até engraçado. mas você teve que aprender a fazer uma massa de cimento, a bater uma laje, ou isso tudo não. Então, tudo Porque eu essa ouvia parte. da minha mãe que é assim, você quer ter alguém que te ajude a limpar a sua casa, mas você tem que aprender a limpar a casa, senão você não vai Sim, saber fiscalizar. Então, é mais ou menos isso? é. Vai aprender a Óbvio que bater assim, uma laje. sim, é claro que assim, tem coisas muito bruscas que a gente acaba não fazendo. Por exemplo, numa obra de grande porte, eles só fazem uma massa, um concreto na obra se for algo muito pequeno, senão ele já vem pronto de uma concreteira, que são aqueles caminhões betoneiras que ficam girando e tudo. Ai, é tão Então, legal. é incrível. Então, assim, a gente aprende tudo isso na faculdade, a gente tem aulas de laboratório para isso, a gente bate massa, bate concreto, faz traço, faz tudo. A gente tem que aprender. A maioria das coisas é pôr a mão na massa. Acho que a fase assim da obra que eu mais fui fazer as coisas foi próximo de entrega para proprietário, para cliente. Porque aí é algo muito corrido, você começa a ver acabamento fino que você precisa melhorar. E às vezes o tempo é curto.
Então, você começa a fazer várias coisas. Fiz rejunte de chão, de bancada. Porque Você começa a tem fazer umas várias coisas. construtoras, né? Tem umas construtoras que taca pedra na parede, no teto, para não ter que Sim. alisar nada, né? É. Vai assim mesmo. E aí a gente vai, sai fazendo tudo. Eu até tinha uma equipe que eles até davam risada. Eles falavam, meu, cada dia que eu chego aqui, você tá fazendo uma coisa diferente. Eu falo, gente, tem que fazer porque senão não sai. E aí eu já catava rejunte, saía rejuntando, ia arrumando porta. Chega uma hora que todo mundo faz tudo. E acho que isso também é uma coisa que passa um pouco de confiança para sua equipe, porque eles não têm aquela sensação de que, ai, ela tá aqui só para mexer o saco, só para mandar e tudo. Então eu juntava com a equipe Chega e de falava, salto, com a unha feita, para apontar os erros. Sim, e aí eu fazia tudo que eu poderia, tudo que eu sabia que eu poderia ajudar, eu sempre fiz. E isso é bem gostoso, porque você acaba se aproximando, cria até, assim, até uma amizade, assim, de trabalho, mesmo não sendo da mesma empresa, porque eles são terceirizados, mas é bem gostoso. Tanto que quando eu saí, todo mundo me mandou mensagem, ficaram super, vou sentir sua falta. Então, essa parte é interessante. E nessa época da quarentena, vocês não pararam, né? Porque construção civil não para. Então, você trabalhou normalmente? Normal. Na verdade, algo até curioso, assim, oposto da maioria das áreas, a última obra mesmo que eu entrei, eu fui contratada em maio de 2020, no auge da pandemia. Gente, eu fui contratada em maio. Porque a obra estava pegando fogo e eles precisavam de gente e não tinha funcionário suficiente. Então, eles contrataram e, assim, não foi só eu, foi junto quando eu entrei, acho que entrou uma média de umas 15 pessoas junto, entrou bastante gente. Porque, assim, pra gente, óbvio, a pandemia existe, a gente tem 1 milhão de cuidados, 1 milhão de restrições, mas foi um trabalho essencial, então a gente não para. E aí acaba tendo aquela deficiência, são coisas inevitáveis. Vários funcionários pegam Covid, então tudo vai complicando de alguma forma. E aí você precisa ter uma equipe com um suporte maior. E aí eu entrei em maio, no meio daquele auê, fiz entrevista por vídeo, porque eu ainda não estava contratada, então eu não ia até a obra, fiz tudo online e fui contratada em maio. Caramba! E você acha, então, que é um campo para, vamos supor, assim, ter uma pessoa desempregada, claro que ela tem que ter um mínimo de conhecimento para trabalhar na mão na massa mesmo, né? Sim. Mas que é um campo, uma possibilidade nesse período tão difícil de trabalho. Será que eles me aceitariam? Olha, não custa tentar. Na verdade, tem várias áreas, né, dentro da construção. É que a gente sempre imagina aquela coisa básica de, vamos pôr cimento, tijolo e subir uma parede. Mas é muito mais do que isso. A gente na minha cabecinha de gente, é só isso. Não, a gente entrega um apartamento pronto. Então, a gente tem uma equipe que põe revestimento cerâmico, uma equipe que faz pintura. No final, uma equipe que tem bastante mulher, a gente tem uma equipe de limpeza. A gente limpa os apartamentos para entregar para o cliente. Isso eu sei fazer. Tá vendo? Já achou alguma coisa. Então, acaba sendo uma área muito ampla. E até aí acaba sendo mais masculino mesmo. Tem gente que trabalha em obra que não necessariamente tem um acabamento, um conhecimento técnico. Mas tem pessoas que a gente chama de ajudantes, que, por exemplo, o outro funcionário vai ali colocar o revestimento cerâmico, tem um ajudante que separa a peça, que leva para ele, que depois tira a sujeira, que vai o lugar e leva para onde tem que levar. Então, também tem muita gente que trabalha em obra, mas que não necessariamente tem esse conhecimento prévio. Até pessoas mais novas, assim, acabam entrando para ter um emprego e acaba auxiliando. É uma área, assim, que dá muito legal emprego. Você falar isso. Porque, vamos supor, você ser um ajudante, você acaba aprendendo um ofício, uma profissão, Exatamente. Né? Então, numa época tão difícil que as pessoas estão perdendo o emprego, de repente é um novo campo que se abre, né? Com certeza, e eu aprendi. E eu conheci diversas pessoas, assim, que entraram mais novinhos para ser ajudante e acabou aprendendo aquela área e depois vira um empreiteiro, né, que faz realmente, que executa o serviço.
Então, assim, a construção acho que também é muito legal por isso. É uma área que gera muitos empregos e que gera muitas coisas. Vai Então, acabar, né? Nunca, porque mesmo que muda as formas de se construir, porque eu acho que mudou bastante, né? As formas de se construir. sim, Ou acho que não? as coisas evoluem Os bastante. materiais, né? Sim, evoluem muito. Hoje tem várias formas várias pesquisas de sustentabilidade, várias coisas que a gente consegue ir agregando e mudando. Por exemplo, energia solar era uma coisa que não era tão usada, painel solar dentro de um prédio residencial, e as coisas estão evoluindo. Então, várias coisas mudam, várias coisas vão seguindo o avanço da tecnologia. Mas tem coisas que também não tem, por outro lado, como mudar. Então, evolui, mas acho que é sempre uma vai ter muito questão efeito. que dificilmente vai acabar, porque mesmo que você põe a tecnologia, mas vai precisar, né, da mão na obra mesmo. Sim, Não é? sim. Não vai ser automatizado. Olha, eu falei difícil agora, mas não vai pôr um robô fazer, não é? Não, é difícil. Assim, fora do Brasil, tem umas tecnologias mais elevadas. Tem impressora 3D que já faz algumas coisas de construção. Tem até robôs que fazem algumas coisas de construção. Mas não tem como Droga, falar eu tô muito desatualizada. Mas eu acho que não é algo que a gente tem como fazer isso 100%. Precisa ter alguém para supervisionar. Tem, óbvio, né? Não posso falar porque eu não sei como vai ser daqui a uns anos. Mas eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, é muito difícil conseguir automatizar tudo que a gente tem dentro de uma obra, porque é muita coisa. São muitos detalhes. Então, acho que é bem difícil disso acontecer rápido. E que material, assim, que você acha que foi um ganho, que você falou, nossa, agora esse material foi uma sacada que alguém teve para usar hoje em dia, além, desse painel solar, que eu acho fantástico, como diria Tiririca. Mas, sei lá, tem alguma possibilidade de algum material reciclado, de usar? Não sei. Tô Tem algumas obras que tentam fazer algumas coisas nesse sentido de sustentabilidade, mas eu nunca acompanhei de perto, então eu não vou falar nada sobre, para eu não falar nenhuma besteira. Tem algumas fachadas. Meu é tudo mais. Tudo mais tranquilo. Tem algumas coisas que usam fachada leve, por exemplo, até a questão do painel solar, ao invés de colocar somente ali em cima no telhado, tem uns que já usam na fachada do prédio em si, para captar mais energia. Tem algumas fachadas que eles projetam de alguma forma diferente para aproveitar melhor a luz natural e você também ter uma economia de energia. Então, tem várias coisas que vão mudando. Tem coisas até no sentido de tecnologia, mas que não influencia as pessoas. Por exemplo, drone é uma coisa que está sendo bastante utilizado, que eles estão tentando avançar. Para quê? Para espionar os funcionários? Também, e para você fazer como se fosse uma onda, para você conseguir ver a obra por cima, às vezes para fazer divulgação, para fazer propaganda do empreendimento, ou para fazer conferência, às vezes uma obra muito grande, você faz uma conferência rápida pelo drone. Tem outras coisas também que você pode colocar na roupa, por exemplo, no capacete ou em algum uniforme do funcionário, que é para como se fosse estilo um GPS que tivesse um sensor também, para localizar e para evitar algum tipo de acidente. Então, tem várias coisas que a tecnologia agrega, mas que não tiram o trabalho de ninguém. Que legal! Você, falando assim, né, de acidente, você já sofreu algum acidente na obra? Eu ia tropicar em tudo. Não, tropeçar já várias vezes no mesmo lugar. Isso acontece, mas graças a Deus, acidentes graves, não. A gente fica sabendo de muitas coisas. Tem muitos acidentes que às vezes pode ser por falta de segurança, falta de fiscalização. Na verdade, assim, todo mundo que trabalha em obra tem noção do risco que ela está correndo. Tanto que, assim, é algo muito específico. Você, por exemplo, uma pessoa menor de idade não pode entrar numa obra, ela é proibida. Você não entra de chinelo, você não entra de bermuda, você tem que usar sapato de segurança, tem que usar capacete. Então, assim, tem várias formas de prevenir. Mas, por exemplo, para você trabalhar numa construção que você vai trabalhar em cima de uma laje, que você vai fazer alguma coisa assim mais perigosa,
você tem que ter um curso que é NR35, que é de trabalho em altura. Então, você tem que saber a forma certa de trabalhar, você tem que usar um cinto de segurança. Então, tem várias coisas que precisam ser feitas. Então, tem muito acidente, óbvio, tem acidente que acontece ali no momento. Tem acidente que acontece, isso, mas tem acidente que acontece, às vezes, por negligência. Às vezes, trabalho há 30 anos em obra e eu nunca sofri um acidente. Então, eu vou subir lá na laje do 10º andar e eu não vou pôr um cinto de segurança. Ou eu vou fazer um serviço aqui na janela e eu não vou me amarrar no cinto. Então, tem muito acidente que acontece por essas coisas. Por não fazer proteção como deveria. Sempre que você tem uma laje aberta, você tem que ter uma proteção de periferia. Então, tem muitas coisas que têm que ser conferidas, tanto que toda obra tem o seu técnico de segurança, que acompanha tudo. A gente tem até auditoria de segurança, porque é algo realmente muito perigoso. Tem que estar tudo conforme. E tem que pegar muito no pé, porque isso acontece mesmo, deles acharem que não vai acontecer acidente, de subir numa escada na varanda e achar que não vai acontecer nada. Então, é difícil, tem que ficar muito em cima. Meu Deus do céu. E você acaba se sentindo responsável, né? Por aquela pessoa aí responsável com ela mesma. Na realidade, a gente se sente e a gente é responsável. Por exemplo, se acontece um acidente numa obra e a polícia chega, a primeira pessoa que ela procura é o engenheiro responsável pela obra. Então, a gente acaba se responsabilizando pela segurança do todo. Então, é algo que, assim, óbvio, nem todo mundo tem essa coisa mais firme, mas o certo é a gente sempre tentar conversar sobre segurança, sempre pegar no pé, sempre orientar toda a sua equipe para corrigir, para dar um toque. Você vê uma pessoa pendurada ali, você não tem nada a ver com aquilo, mas não custa você ir lá e falar, toma cuidado, você pode cair. Então, assim, acaba sendo um trabalho complexo que você tem que trabalhar a mente das pessoas para um ir ajudando o outro, porque é sempre um lugar gigantesco, você não tem como ver todo mundo, então acaba todo mundo tendo que se ajudar para seguir numa boa. O prédio que eu vi que você fez foi muito alto, né? Ele era muito alto. Ele tinha 16 pavimentos, 16 andares. Pavimento para mim é da escola de samba. 16 andares ele tinha. Ai, era que grande. chique. Ai, Lara, eu tô amando. Você tá gostando? Ai, eu tô muito bom. Eu amo falar sobre o que eu faço. Eu achei incrível. Ai, que ótimo. Mas é bom quando a pessoa gosta do que faz. Porque quando a pessoa não gosta muito do que faz, ela não tem muito assunto. Mas quando faz porque gosta, nossa, a gente poderia ficar horas. Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo, agora para a final finalíssima, eletrizante desse jogo maravilhoso e maravilhindo, o jogo das... Agora tá certo, agora vai. X, Suzaninha começa. Quero X lá na terceira coluna, primeiro quadrado. Aqui. Isso. Estou muito entendidona. Vamos lá, Ione. Eu quero as bolinhas no meio. Sim. Aqui. Muito quero bom. Zero que dava pro aluno. Mentira. Eu quero X. Eu quero, deixa eu ver. Quero X na terceira coluna, no último quadrado. Aqui. Isso. Tá mudando o jogo, hein? Tá mudando. Vamos lá, Ione. É bingo. Eu quero a bolinha embaixo, entre os X's. Aqui. Sabe que a gente tem essa voz parecida? A gente estudou na mesma classe no primário, não foi? Sim, primário, depois magistério, juntas. Exato. Fizemos muito baile de carnaval. Lembra do Scala? Muito baile de carnaval lá. Nossa Senhora. Muito. Posto de tudo de bom. Tudo de Trabalharam bom. na mesma escola juntas, né? Depois trabalhamos. Trabalhamos também. Coitado dos alunos. Ione, muita asa delta. Lembra quanto de biquíni asa delta usamos? Nossa, topless. Muito, muito. Era ótimo.
Nossa, Muito bons bom. tempos, muito arpoador. Nossa Senhora. Nossa, aquela época eu não namorava com Carlinhos. Não, imagina, aquela época, a gente não sabia nem, ixi, não sabia nada. Não posso nem falar o que a gente não sabia. Não sabia, né? Não sabe, deixa pra lá. Chega, melhor não. Vai, Suzana, só. Vai, O que a gente veio fazer aqui mesmo? É jogar. Não sei, eu tô indo no Big Brother. Deixa eu ver. Eu vou. Tá difícil. É difícil, né? Eu vou A minha escolha colocar. é muito complicada. Eu vou colocar X na primeira coluna, segunda casinha. Gente, que específica! Assim não tem como errar. Né? Vai, Ione, por favor. Difícil. Que opção? Vou colocar bolinha. É. Na... Porque você é a bolinha. Isso não muda. Sou bolinha, né? Sim. De queijo. Sei bem. Ah, meu Deus. Essas coisas confundem. No meio. No meio já tá, querido. Não! Na segunda fileira, em cima, assim, sabe, da prateleira. Aqui? É, Aqui. isso, Ela não consegue ser objetiva, né? Em box. difícil. inbox. Eu vou colocar o X na segunda coluna, com terceiro quadrado. Inbox. Aqui? Não, do lado. É. Aí. Aí. Se perdeu. Não pode elogiar que se perde. Se elogia, se perde. Você não sabe mais o que faz. Agora põe a bolinha aí embaixo também, aí no inbox. Mas tô vendo que vai dar velha novamente. Vocês são muito ruins nesse jogo. Coloca a bolinha. O X onde sobrou. Vocês, olha aí que porcaria. Vou perder toda a audiência do programa da Puntilense. Tá muito porque concorrido. ninguém perde. O que é isso? Mas, não menos importante, nós temos um jogo. Sim, Ai, meu bate-bola Deus. com a Puntilense. Não é um jogo, na verdade. São 3 perguntas que eu faço para todos os entrevistados, são as mesmas perguntas. E aí, cada entrevistado responde de uma forma diferente. Uhum. E para você, eu pensei em você responder como se fosse dando aula para suas crianças, como uma professora de balé. Ai, meu Deus. Vamos ver se eu consigo pensar nisso tão rápido. Vamos lá. Tudo bem, faz o seu possível. A primeira pergunta é: se você tem algum talento especial e se costuma mostrar para as pessoas. Claro que a gente sabe que uma bailarina que é engenheira, né, gente, já é toda talentosa para, né, tá nesses 2 polos diferentes, mas assim, algo a mais ainda. Sei lá, canta, dança, desenha, lava uma louça como ninguém. Olha, acho que é muito difícil imaginar. Acho que uma coisa que eu gosto muito, além de tudo isso, é a parte de dar aula. Eu adoro ensinar. Eu acho que, mesmo hoje, por exemplo, não dançando, ensinar para uma criança, alguém que está começando, que está tentando ainda entender o que é o balé, é muito gostoso você chegar e falar, olha, a gente começa assim, a gente faz a posição. Acho muito gostoso. Óbvio que agora na pandemia a gente não pode fazer isso, mas tocar na criança e falar, ó, a gente faz assim, assim, olha que legal. E uma coisa que eu acho incrível também, que é algo que ajuda a gente a não perder o nosso lado de criança, é acompanhar a fase delas. Tipo, ai, qual que é o desenho que você gosta? E se a gente sabe cantar todas as músicas da Frozen, todas as músicas de 1 milhão de desenhos. Então, eu acho que o que eu acho que eu consideraria um talento hoje é essa vontade, esse prazer em ensinar e transmitir o que eu aprendi há tantos anos. E agora eu vou rasgar uma cedinha para dona Larissa, porque ela foi minha aluna, eu posso. Outras ficaram com ciúmes. Mas ela tem um jeito de ensinar que eu gosto muito, porque tem gente
que quando tá dando aula ou fazendo alguma coisa para criança, acho que a criança é meio tonta. Então fica fazendo... E a dona Larissa, ela não trata as crianças que nem tonta. Não. Ela fala de igual para igual, claro, não de, né? Mas fala normalmente, ensinando, e ela tem um carisma, e as crianças se sentem muito à vontade, assim, com ela. Então, eu percebo que ela é um talento mesmo, especial, porque é uma coisa dela, é natural. É que eu Porque acho tem que muitas assim, que não tem. eu acho que essa questão de tratar a criança de igual para igual é algo assim, eu já dei aula para crianças de 2 anos que mal falavam, de 3, 4, 5, 6. Então, assim, não importa o tamanho da criança, ela faz aniversário e ela é grande na cabeça dela. Então, se eu tratar a criança como se ela fosse um bebê, ela vai falar, mas eu não sou um bebê, eu sou grande. Por que você está falando assim comigo? Então, eu acho que você... Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para dar aula. Você tentar falar com a criança de igual para igual, óbvio, de uma forma que ela entenda, sem complicar muito, mas que ela não se sinta um bebê, porque senão ela não vai gostar de estar ali se ela já é grande. Então, eu acho que isso é uma parte que tem que ser. Senão não flui. E eu gosto muito, deixar registrar. Só um minuto. Para, Cristo. Não, acende ali a luz. Essa criança não me deixa trabalhar. Segunda pergunta. Aqui. Já passou alguma vergonha na vida? Qual? Esse é o nosso momento de rir um pouco da sua cara também, né? Meu Deus, eu já passei tantas vergonhas porque eu sou muito atrapalhada. Eu não consigo nem imaginar qual que é a pior vergonha. Já passei várias, já caí 1 milhão de vezes. Na obra já tropecei várias vezes. Quando você tá passando assim, sabe, disfarçadamente, aí você tropeça e você olha para todos os lados, aí você vê alguém rindo lá no final. Muitas coisas. Não consigo, já caí em aula no balé, já escorreguei, já derrubo tudo. No palco dançando, você já caiu uma vez? Eu nunca cheguei a cair, mas eu já escorreguei bastante, assim, já escorreguei, minha sapatilha já Naquela que tá todo mundo de um lado e você tá do outro. Acho que já aconteceu também. Essa é menos difícil, mas eu já escorreguei. Uma vez minha ponta desamarrou. Acho que foi o segundo ano que eu dancei de ponta. Minha ponta desamarrou e eu fiquei, meu Deus, e agora? Para uma bailarina, a sapatilha desamarrar no palco é o fim. É o fim. Não é? Já aconteceu. Eu sou muito desastrada, eu passo e eu derrubo as coisas. Agora eu estou aprendendo a ser um pouco mais concentrada. Sabe quando você vai por refrigerante, você derruba tudo na mesa? Eu sou super desastrada. Então eu não consigo nem dimensionar qual foi a pior vergonha que eu já passei. Uma vez eu pisei num cocô no meio do pátio da escola. E tava todo mundo vendo, sabe? E eu não, tava atrás de mim. E tava todo mundo vendo, só esperando o momento que eu desse um passo para trás. E foi quando eu dei o passo para trás, mas parecia que o Brasil tinha feito um gol. Todo mundo... E eu não entendi a princípio o que estava acontecendo. Quando eu olhei pro meu pé, ai, todo o cocô do cachorro que entrou no meio da escola só para fazer cocô no pátio. E para você pisar, lógico. Eu nunca pisei no cocô, mas eu já levei um cocô de pomba na escola. Também passei vergonha. No intervalo, óbvio, com 1.000 pessoas. Ai, que dó! Já passei também. Falam que é sorte. Não sei. Depois de 100 pessoas rindo da sua cara, pelo menos, né? Tudo bem. Mas e terceira e última pergunta. Como você se imagina daqui 10 anos? Daqui 10 anos... Vai estar novinha ainda. Bom, se Deus quiser. Mas eu imagino... óbvio que muitas coisas mudam, mas acho que daqui 10 anos eu já vou ter uma carreira um pouco mais estabilizada. E aí eu pretendo ter a minha família. Ter um casamento, ter um filho. Eu amo crianças, então óbvio que eu pretendo ter um filho, e acho que daqui 10 anos eu consigo imaginar que eu vou ter um pouco mais estável todas as coisas. Que amor. Tá vendo? Nem doeu, vai.
Não, foi super tranquilo. Ai, você ficou em silêncio. Falei, Eu fiquei gente, pensando, eu ainda tô pensando em todas as vergonhas que eu passei pra ver se tem alguma muito absurda pra eu contar, mas acho que só pra gente rir da sua cara. não pra rir. Mas acho que não, tá tranquilo. Ah, eu vou pôr aqui o seu arroba do Instagrammer. Como é lá? É Xavier. Xavier. Underline Xavier. Gente, Xavier. você é parente do professor Xavier? Eu acho que não. Já pensou? Ter toda a inteligência dele. Você gosta? Você gosta Eu da gosto. X-Men? Eu adoro. Ai, eu adoro, sou viciada. Eu assisti Xavier Lari. Isso. Vê se tá certo. Vê se eu coloquei. Já é a hora que eu colocar, né? Vê se tá certo. Eu acho que. A pessoa que não sabe nem o Instagram, deixa eu confirmar. Peraí, gente. Eu confio. Xavier Lari. Tá certo. É isso mesmo, tá certo. Podem me seguir, se alguém quiser tirar dúvidas sobre vestibular, sobre curso, sobre qualquer coisa, sobre balé. Se quiser conversar também, que eu adoro falar, pode me chamar. E acompanhar a vida da Lari, ela nas construções, nos fazendo lá as coisas. Adoro postar fotos de prédio, de obra, de tudo. E se eu quiser construir minha nova casa, eu posso te chamar? Pode chamar. Não sei se eu vou fazer todos Aí eu os senti cálculos, mas a firmeza. gente dá um jeito. Não, eu falei que eu não sou projetista, então eu não vou fazer muitos cálculos para não dar errado, mas a gente vê alguém para fazer o projeto e eu acompanho todo o resto. Ai, que ótimo! Não, eu só preciso de alguém para não deixar os outros me passar a perna, que eu não sei porquê, as pessoas adoram me passar a perna. Não, mas a gente acompanha tudo. A gente pega no pé, se precisar, a gente briga, a gente faz tudo. É isso aí! Ai, Lara, eu amei conversar com você. Para mim foi muito divertido. Eu espero que você tenha gostado, se divertido tanto quanto eu. Foi ótimo. Foi eu adoro muito falar sobre a minha profissão, sobre a minha escolha, sobre o balé, sobre tudo. Ah, e você Fiquei é uma muito feliz com o convite. Fiquei super feliz com o convite. Foi ótimo. E adorei. Bom, você sabe que você já tem uma fã aqui em casa, né? Que é a Puntilete. Gosta bastante. Chama ela! As duas Puntiletes gostam muito da senhora. Então, já tem duas fãs. Ai, adorei. Adoro. Fiquei super feliz, de verdade. Ai, que bom. Que você tenha mais sucesso na sua carreira, que você arrase tanto quanto engenheira, como uma professora bailarina. Não para de dar aula, não. Concilia, vai conciliando, porque a senhora é muito boa no que faz. Eu tento sempre conciliar, porque é algo que eu realmente gosto bastante. Um beijo enorme para você. Muito obrigada, viu? Pela conversa e pelo convite. Ai, que linda! Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa, maravilhosa. Mais uma profissão muito legal que eu não fazia ideia de tão legal que era, né? Eu gostei, espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Tchau!